Vamos com o deputado federal, agora sim, ele já está posicionado. Felipe Barros, ele é do PL, partido de Jair Bolsonaro, também presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. Tudo bem, deputado? Bem-vindo ao nosso Bastidores CNN. A gente vai falar sobre os assuntos internacionais, mas eu não posso deixar a bola quicando. O senhor avalia que o Tarcísio de Freitas é um bom nome para disputar a presidência da República em 2026, com a ressalva da chancela do ex-presidente Jair Bolsonaro? Oi, Tainá, Uribe, todos os nossos telespectadores, uma alegria falar com vocês mais uma vez. Veja, o melhor cabo eleitoral que nós temos é Jair Bolsonaro. Nós vamos lutar até o último momento para ele reverter a sua inelegibilidade, que nós temos a convicção que é injusta, a inelegibilidade, as duas inelegibilidades que ele sofreu por parte do Tribunal Superior Eleitoral. E, caso a gente não consiga reverter as inelegibilidades, ele continua sendo o maior cabo eleitoral da direita e centro-direita que nós temos no país. Em todas as pesquisas que o partido tem feito, e o partido tem feito vários cenários com vários possíveis nomes, a gente percebe que o presidente Bolsonaro é o único capaz de transferir boa parcela dos seus votos para o candidato que ele colocar a mão como sendo o seu candidato. Então, veja, nós temos hoje o deputado federal, meu amigo Eduardo Bolsonaro, que pode ser um candidato, nós temos o governador Tarcísio, nós temos o governador Ratinho, nós temos a conversa com outros partidos também da centro-direita, que certamente, mesmo que hoje tenham outros pré-candidatos desses partidos, as conversas que estão sendo feitas são justamente para que a gente foque numa chapa grande, completa, com vários partidos de centro-direita e direita. Então, a certeza que nós temos é o candidato que o presidente Bolsonaro indicar será o candidato da centro-direita, e o presidente Bolsonaro é o único de todos os candidatos que tem a capacidade de transferir boa parcela dos seus votos. Basta nós vermos as pesquisas que colocam o presidente Bolsonaro como o candidato que ganha do presidente Lula ainda hoje. Então nós vamos trabalhar até o final para que o presidente Bolsonaro reverta a inelegibilidade. Caso a gente não obtenha vitória na justiça eleitoral, o presidente Bolsonaro certamente escolherá e saberá escolher quem serão os candidatos. Deputado, olhando para o conflito no Oriente Médio, o senhor é presidente da Comissão de Relações Exteriores. Nós tivemos um grupo de políticos brasileiros que conseguiram agora sair lá de Israel, mas ainda há famílias brasileiras que estão em Israel. Há um grupo religioso que viajou ao Oriente Médio, que agora quer sair do país e voltar ao Brasil. Como o senhor avalia a atuação do Palácio do Itamaraty diante dessa crise em meio a uma guerra? Olha, Uribe, é lamentável a postura do Itamaraty ao se posicionar na defesa do Irã contra o Estado de Israel, quebrando um princípio basilar da diplomacia brasileira, que é o da neutralidade. Quando estourou o conflito Israel-Irã, Itamaraty soltou uma nota condenando os ataques de Israel e poderia, se o Lula tivesse priorizando a paz no Oriente Médio, condenar o apoio financeiro que o Estado do Irã tem dado a grupos terroristas como Houthis, Hamas e Hezbollah, e clamando pela paz. Mas não, o Itamaraty se posicionou favoravelmente ao Irã. Eu quero fazer brevemente um retrospecto. Em 93 e 95, nós tivemos as tratativas do chamado Acordo de Oslo, que previa uma paz duradoura no Oriente Médio, com uma fronteira segura para Israel e um Estado da Palestina viável socialmente e economicamente. O Irã sabotou esse plano. Em 2002, nós tivemos a iniciativa da Arábia Saudita, a iniciativa da Paz Árabe, e mais uma vez o Irã sabotou esse plano. Antes do acordo do movimento terrorista que nós tivemos ali em Israel no dia 7 de outubro de 2023, haviam tratativas chamadas Acordos de Abraão com Israel e os países do Oriente Médio, e mais uma vez o Irã sabotou essas tratativas através dos seus próceres, que são os movimentos terroristas, Hamas, Hezbollah e os Houthis. Então o Irã frequentemente tenta atrapalhar essas tratativas de paz no Oriente Médio. E, lamentavelmente, o governo brasileiro, quebrando o princípio da neutralidade que rege a diplomacia brasileira, se posiciona favoravelmente ao Irã. É o Brasil se alinhando, infelizmente, ao chamado eixo do mal.
Deixa eu só situar a nossa audiência. O deputado se refere a uma posição, acredito, recente do presidente Lula no G7. Ele fez uma declaração, assim como uma nota já divulgada anteriormente pelo Itamaraty, com uma condenação aos ataques proferidos por Israel ao Irã, sem mencionar os ataques do Irã a Israel. Deputado, eu queria entrar no que diz respeito a essas missões, porque logo quando o conflito escalou, fomos surpreendidos com a presença de brasileiros, políticos, prefeitos, secretários de várias partes do país em visita a Israel. E aí eu queria a sua avaliação também nesse ponto, porque alguns alertas já haviam sido dados no sentido de evitar viagens a Israel neste momento de guerra. Ainda assim, alguns políticos, e isso abertamente já chegaram a dizer aqui para a gente, escolheram viajar e, mais do que isso, na oportunidade de sair, escolheram ficar. Não há também um erro de cálculo nesse sentido desses políticos que deixaram o Brasil nesse momento de conflito? Digo isso porque, sim, há críticas ao governo federal, ao Itamaraty, mas é preciso também ponderar. Há uma insistência por parte de alguns políticos que deixaram o Brasil à revelia das recomendações que não deixam de ser as recomendações oficiais, a do governo federal. É uma boa pergunta, porque é claro que todos acompanhavam aquilo que se desenrolava em relação ao conflito de Israel, em especial com o Hamas, mas essa crescente da guerra, principalmente relacionada ao Irã, foi uma escalada rápida, de modo que você veja, o próprio grupo parlamentar Brasil-Israel tinha já previamente agendado uma viagem para justamente essa semana visitar o Estado de Israel. Assim como, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia também encontram-se em conflito nesse exato momento, nós temos missões oficiais, não só de deputados, senadores, mas de prefeitos que frequentemente visitam a Rússia, visitam a Ucrânia, dentro dos parâmetros de segurança de cada um desses países. A escalada desse conflito, mesmo que todo mundo acompanhava atenciosamente, foi uma escalada rápida, digamos assim, né, fazendo com que essas pessoas que já estavam lá, os prefeitos que já estavam no Estado de Israel, fossem pegos de surpresa. As relações de amizade, as relações comerciais de Brasil e Israel são relações muito profundas. O Brasil foi decisivo na criação, inclusive, do Estado de Israel. É por isso que é frequente essas missões oficiais de autoridades brasileiras e do povo brasileiro como um todo ao Estado de Israel. Agora nós temos que tomar toda a cautela do mundo para que essas pessoas retornem ao Brasil com segurança. Eu mesmo tenho falado com o pessoal da Embaixada do Brasil lá em Israel, buscado orientação. Algumas pessoas que estão lá também têm me procurado. A orientação no momento é seguirem as orientações do Estado de Israel, principalmente em relação à segurança. Alguns grupos estão buscando sair de Israel através da sua divisa com a Jordânia. Talvez esse não seja o meio mais seguro. A orientação da Embaixada é aguardar as orientações do próprio Estado de Israel, que também tem feito uma proteção a essas comitivas de brasileiros que estão lá, e aguardar essas orientações para que possam voltar com segurança ao Brasil. Vou chamar a nossa analista de política, Clarissa Oliveira, deputado, para fazer uma pergunta. Deputado, muito obrigada pela entrevista aqui ao Bastidores CNN. O senhor estava falando há pouco o seu entendimento, aí, a sua visão a respeito do posicionamento do Itamaraty diante do conflito, do governo do presidente Lula também. Eu gostaria da sua leitura a respeito também do outro campo. Como que o senhor enxerga aí, em momentos de tensão internacional como que a gente está vivendo neste momento, esse movimento do bolsonarismo de ter Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, fazendo esse discurso bastante intenso em relação às instituições aqui no Brasil, a questão do Supremo Tribunal Federal e o processo que corre contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes. Como que essa peça, na visão do senhor, se encaixa dentro disso tudo? Isso impacta de alguma forma na capacidade até do governo brasileiro de ser uma figura, uma peça importante no contexto internacional? A gente vê um presidente Lula querendo se firmar como uma espécie de mediador. Como que essas peças nesse tabuleiro operam na avaliação do senhor? Uma excelente pergunta, Clarice, porque se o Lula gostaria de ser visto pelo mundo como um mediador, ele teria que ter outra postura no cenário internacional.
como disse na primeira pergunta para a Tainá, nesse conflito específico de Israel com o Irã, o Lula poderia ter feito uma nota através de Itamaraty conclamando a paz no Oriente Médio, sentando com os diversos países do Oriente Médio para que efetivamente avançassem nessas inúmeras tratativas que já fizeram da paz no Oriente Médio, mas o presidente Lula optou por não fazê-lo e, ao contrário, se posicionar favoravelmente ao Irã. Em relação ao deputado e meu amigo Eduardo Bolsonaro, que seria o presidente da Credem, está exilado hoje nos Estados Unidos, fruto da perseguição judicial que ele e a sua família têm sofrido aqui no Brasil, é uma posição legítima e política de todos nós, parlamentares do PL. Quando nós tivemos o episódio do impeachment da ex-presidente Dilma e também da Operação Lava Jato, quando se aproximava a prisão do, na época, ex-presidente, hoje presidente Lula, o PT também foi ao mundo, e eu disse isso inclusive numa recente reunião nossa da Credem, relembrando a todos os parlamentares que próximo da prisão do presidente Lula, o PT foi até a ONU, inclusive, pedindo a criação de um órgão especial de julgamento, porque acreditava que a justiça brasileira naquele momento, entre eles o Supremo Tribunal Federal, havia sido parcial. Veja, essa figura de um órgão independente de julgamento do presidente Lula não existe no mundo jurídico, no ordenamento jurídico brasileiro, e isso nunca foi visto como um ato antidemocrático. Nós, mesmo que discordávamos naquele momento do PT, entendemos que era uma posição política do Partido dos Trabalhadores e que era a prerrogativa deles fazer essa movimentação política nos diversos países que eles tinham relações com os partidos da esquerda ou com organismos internacionais como na ONU. Então é uma posição legítima do deputado Eduardo, nossa, inclusive do Partido Liberal, fazer essa interlocução com autoridades estrangeiras, e lembrando inclusive que no caso específico dos Estados Unidos, o presidente Lula teve uma posição muito clara. No período eleitoral dos Estados Unidos, ele se posicionou favoravelmente a Kamala Harris. Nós tivemos o episódio da primeira-dama ofendendo o Elon Musk, que depois acabou virando um dos principais secretários do governo do Trump. No período da transição, após o período eleitoral dos Estados Unidos, nenhuma autoridade brasileira foi atrás da equipe de transição do presidente Trump, fazendo com que hoje a relação do Brasil com os Estados Unidos, mesmo que seja uma relação histórica, importante comercialmente falando, mas a relação entre os governos é praticamente nula. Deputado, diante do quadro que o senhor apresentou, da guerra, das posições do presidente Lula, que o senhor discorda delas em relação ao conflito entre Israel e Irã, o que a Comissão de Relações Exteriores pode fazer a partir de agora? Os senhores avaliam uma nota de repúdio, avaliam uma eventual convocação do chanceler Mauro Vieira? Nós tivemos recentemente a presença do ministro Mauro Vieira na comissão. Nós estamos avaliando agora uma convocação do assessor para assuntos internacionais do presidente da República, o Celso Amorim, e também falo aqui para vocês em primeira mão, Uribe, eu estou agora protocolando essa moção de apoio ao Estado de Israel e ao direito de existir do Estado de Israel. Nós devemos levar ao plenário da Comissão de Relações Exteriores já nas próximas semanas para que ela seja apreciada pelos deputados e votada. Nós, como disse já publicamente, inclusive aqui para vocês na CNN, todas as vezes que nós entendemos necessário fazer um contraponto à política internacional do Lula, nós o faremos. E a diplomacia parlamentar é fundamental por isso. A relação que se constrói do parlamento brasileiro com os demais parlamentos de outros países. Então nós vamos apresentar essa moção de apoio ao Estado de Israel, contrapondo a política internacional do Lula, que por sua vez declarou apoio ao Irã. Deputado Felipe Barros, agradeço em nome do nosso Bastidores CNN a sua presença aqui conosco. O deputado é presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa da Câmara. Obrigada, um bom trabalho, até uma próxima. Até, uma alegria falar com vocês, boa tarde.